Voltamos a falar sobre o assunto limites, sobre a percepção dos limites. Agora eu queria trazer para vocês um outro enfoque, uma outra percepção. Lembrando do vídeo anterior que comentamos sobre limites, que o limite é um ponto onde nós acreditamos ser impossível de passar, ou limite é um ponto onde devemos respeitá-lo, porque além dele se torna perigoso ou danoso. E é bem nesse ponto que eu quero começar a conversa de hoje. Nós, nos dias de hoje, somos muito movidos pelo que vemos, sobre as referências que vemos. Muito das nossas atividades, elas têm alguém que está nos influenciando, A gente tem até expressões para dizer pessoas que influenciam, os influencers, se eu estou falando certo. Enfim, essas referências muitas vezes são ótimas para nos motivar. O que nós precisamos ter claro é que são referências e padrões externos. São outras pessoas que estão naquele estágio da vida. Talvez a gente veja alguém que pratica esportes, que tem um corpo malhado, sarado, bonito, que é o nosso objeto de referência, que é a nossa referência, é o que nós gostaríamos de nos tornar. Eu acho muito válido nós termos referências, mas nós precisamos definir metas que estejam dentro das nossas possibilidades, senão nós vamos exigir do nosso corpo esforços demasiados, muito além desse ponto limitador que é o que nós estamos falando. Nós precisamos nos conhecer o suficiente para não ir além do limite, para não ir além das nossas possibilidades, para nós não extrapolarmos com o que o nosso corpo pode fazer. Falando estritamente dessa parte física, é muito comum em esportes que as pessoas que exageram nos treinos, o que nós chamamos de overtraining, têm lesões, rupturas de tendões, problemas articulares são muito comuns em esportes levados além da capacidade daquele corpo. Por quê? Por falta de avaliação da pessoa que pratica ou do orientador técnico que essa pessoa está seguindo. Isso é um fato muito, muito corriqueiro no mundo esportivo. Então, limites devem ser respeitados. Mas primeiramente precisamos nos treinar para nos conhecermos, precisamos ouvir o nosso corpo, precisamos parar um pouco para entender esse processo. Entender como o nosso corpo funciona, entender quais são as possibilidades que ele tem, evita doenças. Além das lesões que nós já falamos, evita doenças e transtornos. São muito comuns transtornos emocionais, doenças emocionais, devido a nós determinar para nós mesmos metas inalcançáveis. Posso trazer como exemplo a bulimia, a anorexia, que são referências nós querermos, metas que nós não conseguimos, até pontos extremos. Não sou nenhum especialista nessa área para falar, mas percebo que muitos dos motivadores para esses transtornos são referências totalmente inviáveis, para a pessoa, ou pelo menos inviáveis a curto prazo. E sobre isso eu me recordo de uma história pessoal, uma vivência da minha filha. Quando ela estava no ensino médio, elas tiveram uma visita de uma personal trainer, uma atleta que tinha um corpo lindo em termos de definição física. E elas se aproximaram, as meninas de 12, 13 anos, não, um pouco mais, ensino médio, uns 14, 15 anos, dessa personal, para saber como a gente faz para ter um corpo tão bonito que nem o teu. Ela disse, precisa fazer isso, e uns 3 anos de prática regular e intensa. As meninas, quando chegou nessa parte dos 3 anos, perderam todo o entusiasmo por dar sequência. Porque isso é uma visão imatura que nós temos. Mas muitas vezes essa visão imatura nos persegue por maior parte da vida. Querermos simplesmente indo na academia algumas vezes
ter um corpo tão lindo que nem aquela pessoa, aquele atleta que pratica 3, 4, 5, 10 anos. Né? Não vai ser possível. Não vai ser possível a curto prazo. Será possível se fizermos o que eles fizeram pelo período que eles fizeram. Então é mais amplo isso. Impor limites além da nossa capacidade é muito ruim e muitas vezes desastroso. Uma outra questão importante para nós colocarmos é se estamos respeitando também, eu falei muito sobre parte física, mas se estamos respeitando os nossos limites emocionais. Nós temos uma capacidade emocional para suportar isso que eu estou exigindo? Nós temos capacidade emocional, nós temos capacidade mental, nós nos permitimos o descanso, o sono, nós nos permitimos respeitar os nossos lutos, pelas nossas perdas, pelas nossas frustrações? Isso é uma coisa importante para pensarmos, que muitas vezes, se nós não nos respeitamos, nós não vamos adquirir capacidade de evoluir. Nós vamos sofrer muito. É possível termos lesões emocionais, lesões mentais, que são as doenças emocionais, mentais e os transtornos. É muito importante nos tratarmos com carinho, é muito importante nos respeitarmos, receber, acolher as nossas dificuldades, as nossas limitações momentâneas, não como derrotas, mas como referenciais para a nossa evolução. Porque realmente quando nós conseguimos compreender o momento que estamos, conseguimos nos ouvir a ponto de entendermos até onde nós podemos ir hoje, nós vamos conseguir evoluir. Porque aí com a prática, com a regularidade, com o passar do tempo, nós vamos atingir metas talvez até que nós nem acreditemos que nós vamos conseguir. Mas se forçarmos o momento, se forçarmos a nossa possibilidade atual, nós vamos ter problemas, nós vamos ter rupturas e nós vamos voltar muitas vezes para além do ponto onde nós começamos. Nós vamos piorar em vez de evoluir. Outra coisa que precisamos é nos entender que somos únicos, que temos características que só nós temos e acolher essas características, gentilmente acolher essas características, ser mais carinhosos, ser mais gentis conosco mesmos. Dessa forma, seremos mais felizes, seremos mais satisfeitos e certamente conseguiremos evoluir muito mais na direção e nos objetivos que nós buscamos. Muito gratos pela companhia, espero que esteja ajudando vocês nessa autodescoberta, nesse autoconhecimento. Colaborem conosco com sugestões, partilhem conosco as suas experiências. Gratíssimo. Até a próxima. Namastê.